Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Intimamente, que é o nosso podcast que fala sobre saúde sexual de forma leve, descontraída e acolhedora. Eu sou a Arielle, médica ginecologista, especialista em saúde sexual, cirurgia íntima e estética genital, e a convidada de hoje é a minha querida colega, doutora Aline Jardim, nutróloga, que trabalha aqui junto comigo no Hospital da Plástica Day. Muito obrigada, viu, por participar, por ter aceito o meu convite. Seja bem-vinda à nossa Intimamente. Obrigada pelo convite, amei. Acho que vai ser muito interessante nosso bate-papo, porque tem muita relação, nutrologia com sexualidade, com estética íntima. Eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? O que será que tem a ver? Vamos ver? Tem tudo a ver. Primeiro, porque a nutrologia trabalha com o quê? Diga aí, fale sobre você. A nutrologia, médico nutrólogo, é uma especialidade onde nós vamos estar vendo aí a necessidade de nutrir esse corpo. E quando eu penso em saúde íntima, onde eu penso em sexologia, eu penso em nutrir esse corpo para melhorar aí desejo sexual, para melhorar a estética, porque nós sabemos que tem tudo a ver estética com desejo sexual, né? Então a nutrologia, ela é muito ampla, ela tem uma visão holística desse paciente. A minha nutrologia, o que eu coloco em prática no consultório. Então eu tenho ênfase aí sim em emagrecimento, em pacientes com lipedema, que nós sabemos aí o grande desconforto que essas mulheres têm em se relacionar não só com um parceiro, mas também com a sociedade. São mulheres que se escondem. Se escondem como? Se escondem atrás de roupa. São mulheres que utilizam aí muito vestido, muita calça. São mulheres que não se expõem, não expõem as pernas porque se acham diferente. E isso também tem um impacto na relação sexual com o parceiro. São mulheres que às vezes querem ter relação sexual no escuro ou para o parceiro não ver realmente ali o aspecto dessas pernas. Pessoas obesas também têm essa dificuldade. E a nutrologia entra aí para tratar esses pacientes com doenças crônicas, mas que têm controle. Mas nós também olhamos aí toda essa questão nutricional, porque vem mulheres também com queixas, né, de baixa libido, pensando numa reposição hormonal, ou também em uma reposição aí de nutrientes para estar ajudando essas mulheres e homens, porque eu atendo muitos casais também. Sim. Aí muita gente chega para mim no consultório, não tenho libido. A solução do mundo é repor hormônio. O que é que você acha disso? O que é que você não acha? O que eu acho que não é assim, né? Eu também recebo pacientes com essa queixa, recebo casais, na verdade, que o marido leva essa esposa no consultório falando, te entrego aqui, preciso que você me ajude, porque minha esposa não tem libido. Mas nós sabemos que não é apenas libido. É lógico que nós vamos estar fazendo toda uma varredura aí com exames de imagem, exames de laboratório, fazendo uma anamnese muito bem feita, colhendo aí profissão, se tem filho, se é casado ou não, como está o sono, como está o intestino, como está essa alimentação, está fazendo exercício físico. Então realmente é uma consulta extensa para eu conhecer a rotina dessa paciente. Até eu já consegui tirar a criança da cama dos pais. Olha, sim, parabéns, porque menina. Eu coloquei, se você quer me ajuda, eu preciso invadir sua casa. Preciso orientar vocês. Porque isso da criança dormir no meio do casal. Tem coisa que corta mais libido que isso. Não é? Gente, principalmente uma mulher ali que pariu, que amamentou. Para ela, quando a criança está ali próxima, o corpo dela, a mama dela é da criança, não encoste marido. Isso. Né? E a gente sabe que a cama do casal, ela é para o casal dormir e namorar. Não é para virar cinema da família,
não é para criança ir brincar na cama, não é lugar para ir comer, é simplesmente para o casal ali namorar e dormir. Eu até oriento os casais a retirarem, a terem ali um local longe da cama para colocar o celular, porque o celular é outro fator que distrai ali, e você fica ali mexendo, tem mais interesse ali na tela porque te gera uma dopamina imediata do que você ali olhar para o seu parceiro e ter um desejo sexual. Agora isso é interessante, porque muitos casais fazem tudo que tem que fazer, bora dormir, bora. Mas quando vai dormir, cada um tá no seu celular. Ou a TV, né? Então assim, eu oriento sempre não ter TV no quarto e o celular tem que ficar distante da cama quando deita na cama. Deitar na cama pra dormir ou pra namorar, mais nada. Gostei dessa dica aí, viu? Eu falar, olha, celular não pode ficar do lado da cama, não. Cama é pra outra coisa. Exatamente. Gostei da dica. Mas diga aí, você, como nutróloga, que você fala mesmo em alimentação também, os hábitos de vida, né? Que mexe muito com tudo, inclusive com a bebida. Né? Você acha assim... Não o que acha, viu, gente? É que é medicina baseada em evidência. Então, o que a gente acha foram estudos de muitos anos, certo? Então, quando eu pergunto o que você acha, é sobre isso, tá? Pra vocês não ficarem achando... A gente também fala a sua opinião, né? Que eu já falei, o podcast a gente fala o que eu quiser. Mas, tudo baseado em evidências. Alimentação e atividade física, que é o básico do básico do tratamento de todas as doenças. Todas. Inclusive as disfunções sexuais. Perfeito. Na minha visão, eu me aprofundo muito mais do que alimentação e atividade física. Sim. Então, nós sabemos sim que uma alimentação aí equilibrada vai talvez gerar uma perda de peso, porque nós sabemos que a obesidade diminui, o tecido adiposo diminui hormônios, principalmente a testosterona, né? Ela capta. Diminui outro hormônio que nós também chamamos hoje a vitamina D, né? Ele está sendo demonstrado que não é simplesmente uma vitamina e sim um hormônio, hormônio D. O tecido adiposo também capta, também é utilizado aí. E tudo isso faz com que, se a baixa de desejo sexual for hormonal, porque nós sabemos, e você é especialista nisso, sabe que às vezes não é só hormônio, não é só estilo de vida, existem outros fatores que impactam aí nesse desejo sexual. Mas olhando na nutrologia, então nós vamos estar buscando sim, como está a alimentação desse paciente. Existem aí vários alimentos que o vô, a avó já deve ter falado, né? Os alimentos afrodisíacos, o que é? Menino, toma aí uma catuaba, come ovo de codorna. Nossa, quando tem aquele aperitivo ali... já é a resenha na mesa. Já é a resenha. Amendoim, ovo de codorna, catuaba. E é verdade isso? É verdade. Estimula ali a vasodilatação, né? Então... pode aí ajudar no libido, principalmente masculino. Existem aí alguns suplementos também que você pode estar comprando na casa de suplementos, que é o tribulus terrestre, que é a maca peruana, que é o feno grego, também ajudam aí a estimular até a produção de testosterona. Existe um outro alimento que eu gosto muito para nós mulheres, já no climatério. Climatério, gente, é pré-menopausa e menopausa, é uma fase da vida da mulher, que é também o gergelim aí que ajuda a melhorar aí os níveis de estradiol. Então existem alimentos chaves, o zinco também, o zinco é perfeito para melhorar aí a espermogênese desse homem, né? Ajudar aí na produção, na melhora da qualidade desse esperma. Então são nutrientes aí que nós vamos colocando pensando, englobando tudo isso, porque não é um suplemento, não é uma catuaba, não é um ovo de codorna que vai ajudar, e sim todo um contexto onde nós vamos entrar com essa orientação nutricional para esse paciente, onde existe um equilíbrio, né, nessa alimentação. Se esse paciente precisa perder peso, quantos homens chegam aí com quase hipogonadismo, com essa testosterona menor que 300, ou até próximo aí de 300, 300 e pouco, desanimados, fadigados, e nós começamos aí um processo de emagrecimento e essa testosterona começa a aumentar. Então, existem muitos esportistas, por exemplo, quem pratica atividade física, quem leva aí uma vida
de atleta, né, sim. ativa, comem direito, fazem exercício físico, eles não podem usar suplemento porque cai no doping, né? E como que eles conseguem ter tanta energia, como que eles conseguem ser tão... Gente, vamos dispostos. olhar... Não, vamos olhar os jogadores de futebol. Sim. Que é homem que mais gosta de namorar e ter filho. A gente pula um acervo o tempo inteiro e eles não usam nada. Mas por quê? Porque eles praticam atividade física, porque eles estão ali em equilíbrio com a alimentação, suplementados. Quando nós falamos em suplementos, nós falamos em micronutrientes, né? Não estamos falando em suplementar hormônio como a testosterona. Então, esse estilo de vida impacta diretamente no libido do paciente. Então, sono regular, eles têm uma disciplina, eles têm exercício diário, eles comem direito, eles suplementam, eles bebem água adequadamente. Então, são vários fatores que vão somando. Eu gosto muito de falar a palavra sinergismo. A palavra sinergismo é quando você une um pouquinho de cada para melhorar tudo. E quando eu faço tudo isso e ainda não dá certo, e na consulta eu consigo perceber que existe um problema além aí, talvez na área da sexologia, eu encaminho para quem? Para mim. Para a Arielle. Mas isso da atividade física, eu sempre falo para as pacientes que a produção endógena nossa, da mulher, já é mais baixa naturalmente, né, em comparação com o homem, mas a atividade física ajuda a nossa produção endógena de androgênios. Perfeito. O Isso ganho de massa importante. muscular aumenta, né, a produção. Existem mulheres que quando estão ali fazendo musculação, elas realmente sentem vontade de transar, elas têm desejo sexual, porque é tão intenso esse estímulo que elas realmente ficam estimuladas naquele momento. Bem, estamos falando do que beneficia, né, a parte da libido. E o que aqui bota para baixo de alimentação e hábitos? Bora, se eu comer algo assim, a gente sabe que o que é? Fala aí. Vamos lá. O que tem muito em evidência hoje, nós buscamos, são alimentos contaminados com alumínio, com chumbo, com mercúrio. Então, todos esses metais pesados, eles captam hormônio. Não somente hormônios sexuais, né? Então, aí nós estamos falando de todos os hormônios. Hormônios sexuais, hormônios ali da tireoide. Algo que é muito aí falado são os medicamentos para emagrecer, que eles são análogos de hormônio, hormônios que nós temos no intestino. Então, esses metais, eles captam esses hormônios e não deixam eles trabalhar. Então, quando nós pensamos em outros fatores que interferem nesse libido, é isso também. Algo muito utilizado aí são que nós encontramos, por exemplo, alumínio nas panelas de alumínio, nós encontramos alumínio nos desodorantes, nós encontramos metais pesados aí na pasta de dente, nós encontramos no plástico. Esse aqui é de vidro, tá? Mas nós temos que cuidar aí quando nós esquentamos copos de plástico, vasilhas de plástico, no micro-ondas, quando nós utilizamos aí esses utensílios, né, de plástico ou congelamos, tudo isso está contaminando nossos alimentos. Essas águas em garrafinhas de plástico, para elas serem transportadas, esse caminhão vai embaixo de um sol muito quente. Então, nós estamos nos contaminando também. E tudo isso nós estamos buscando na consulta para ir orientando esses pacientes a estarem retirando. Falando também em alimentos, nós temos que pensar em ultraprocessados, né? Então, alimentos ultraprocessados também interferem aí na nossa saúde. E muito gordo, gorduroso, né? A pizza. Exatamente. Quando nós pensamos em sono, por exemplo, no sono nós produzimos hormônio. Então, quando esse paciente não dorme direito, também impacta nessa qualidade de vida, tanto de energia quanto de hormônios sexuais. Tudo isso pode diminuir a sua carga hormonal, levando a uma baixa de libido e também a um estilo de vida errado. Então, esse estilo de vida, o contrário do que nós viemos aí falando, que é dormir direito, quem não dorme direito, então, baixa talvez o desejo sexual, o libido. Quem não bebe água, baixa.
Quem não pratica atividade física tem menos. Então nós precisamos mudar o que estão tentando colocar que é o correto. Por quê? Quando você encontra alguém no restaurante comendo uma comida correta, não bebendo bebida alcoólica ou num barzinho, alguma coisa assim, ele é visto como errado, ele é visto como fora da caixinha. Mas, na verdade, a indústria, o marketing colocou como o correto o errado. Por quê? Por exemplo, o que você lembra... que viciam, né? Também. O que você lembra de uma mesa de café da manhã feliz? Margarina. Dos comerciais de margarina? Margarina Qualy. O que você lembra de um Natal... E só farináceos, né? E o que você lembra de um Natal feliz? Que é o peru bem... Todo mundo tem uma Coca-Cola. Ah, a Coca-Cola investe até no Verdade. Naquele jingle, Papai Noel da Coca-Cola. Papai Noel da Coca-Cola. Então, né, um Natal sem Coca-Cola não é Coca-Cola, não é Natal. Então, nós precisamos aí ir desconstruindo o que a indústria alimentícia construiu. O que realmente é saudável, hoje parece que é o errado. E o que não é saudável é o correto. Nossa, você vai no shopping e não come um McDonald's. Tem muitos anos que eu não tô comendo McDonald's. Hein? Entendeu? Graças a Deus, eu me livrei porque é uma comida que é viciante. É viciante porque em 1960, um pouco antes, quando começou essa revolução industrial, quando começou, gente? Quando nós, mulheres, saímos de dentro de casa e começamos a trabalhar. E aí nós precisávamos, as mulheres precisavam de facilidades. E é aí que a indústria alimentícia viu onde ela poderia ganhar dinheiro. Então vamos facilitar a vida dessa mulher tendo alimentos prontos, né? Isso. E quando os fast foods, quando a Coca-Cola entrou nesse mundo e viram que era algo que as pessoas aí começaram elas queriam. E isso foi estudado por muitos anos, para ter ali componentes nesses alimentos. Então todos os ultraprocessados, esses salgadinhos, essas bolachas, todos esses alimentos ultraprocessados prontos que você vê nesses pacotes bem bonitos, estão super atrativos, bem coloridos, essa bala fine, tudo isso tem substâncias que foi estudada para que você queira ela novamente. Então são produtos que são viciantes. Sim. E isso faz com que você queira cada vez mais, e por isso que é tão difícil você parar de usar, de consumir, na verdade. Que não são alimentos, né? São produtos alimentícios. Isso. E até levando para outra parte da compulsão alimentar, que geralmente são por alimentos assim, desse tipo, que é também um transtorno, né, psicológico, enfim, que a pessoa sempre busca alimentos desse tipo porque ele dá a sensação de prazer e bem-estar, né? O que retroalimenta negativamente a parte da pessoa querer um desejo, né, de outra forma, que é a libido. A libido no sentido de libido da vida, né, o tesão pela vida. Isso também já vai impactando negativamente. Né? Perfeito. Quando nós buscamos esse tipo de alimento, além de ter esse vício, vício do quê? Da dopamina que esse alimento te gera de imediato, né? Então, alimentos geram isso, jogos geram isso, jogos competitivos, mas nós temos jogos saudáveis, competitivos, que você pode gerar essa dopamina, né? Então, uma peladinha de futebol, um beach tênis que hoje está super em alta, as corridas de rua. Então, todas as vezes que tem nesses domingos aí essa corrida de rua que gera uma competição, às vezes uma competição com a pessoa mesmo. E hoje eu consegui correr 1 quilômetro. Nossa, agora eu já consegui correr 3. Isso gera uma resposta dopaminérgica. E é saudável, né? É o saudável, a gente pode fazer essas trocas, né? Então, o álcool gera essa resposta dopaminérgica e nós vamos tentando trocar. O cigarro gera... Então, são vícios aí, na verdade, a tela de celular gera essa resposta dopaminérgica imediata que você busca. Então, nós vamos trabalhando esse paciente para retirar essa necessidade e, às vezes, a gente precisa entrar com medicamento. A gente está conversando tudo isso para vocês terem uma noção de como é muito mais complexo a libido, a sexualidade, né? É muito mais complexo do que só a relação sexual, penetração, fim.
É muito mais do que isso. Porque se o paciente está inflamado, né, que a gente chama, né, com essas comidas que são pró-inflamatórias, esses alimentos ultraprocessados, gordura saturada, né, refrigerante, álcool, não dorme bem, não faz atividade física, fica lá sentado o dia inteiro, não vai ter. E aí, chega na consulta, o que é que a pessoa quer? Doutora, passa um negócio que meu marido mandou passar, que essa é a solução da vida, e não é. E as mulheres que vão aí ganhando peso por esse estilo de vida, Sim. né, que nós temos hoje, começam a não gostar do corpo que vem. Então, quando ela se olha no espelho, ela se olha e fala, meu Deus, se eu não estou gostando, imagina meu parceiro. Sim. E isso já começa a criar limitações ali na relação sexual Isso. de casal. Ou às vezes uma mulher solteira, ela tem vergonha de conhecer uma nova pessoa porque ela mesma tem vergonha do corpo dela. Eu tenho uma paciente que ela é incrível, ela mudou completamente o estilo de vida dela após uma cirurgia plástica. Então nós preparamos ela para a cirurgia plástica, ela tinha aí um abdômen avental. O que é isso, um abdômen avental? Um abdômen bem proeminente que caía realmente sobre essa parte íntima, Sim. né? E isso a incomodava muito. E ela era casada, ela continua casada. E ela fala que quando ela ia ter relação sexual com o marido dela, dependendo da posição que ele pegava nesse abdômen, eu posso falar tudo aqui? Tem a censura. Que ela ficava naquela posição. Pode falar posição, né? Que ela ficava nessa posição, que ele pegava ela por trás sim, assim sim. e pegava na barriga dela. Isso. Gente, quando ele pegava na barriga dela, acabou. Era como desligar um botão. Pra você ver, né? Acabou, porque isso trazia algo na memória dela que incomodava ela, não incomodava o parceiro. Já era um toque, que a gente chama, tem toques, toques na pele, né, em parte do corpo, que excitam, ou que assim, dá sensação de bem-estar e tudo, e pra ela era o oposto, né? Era o oposto. Quando ele pegava na barriga dela, ela falava assim que pra ela o mundo acabava. Porque ela ficava imaginando, meu Deus do céu, como que ele vai ter tesão com essa minha barriga? Como que ele tá pegando em mim e ele tá sentindo, sabe? Mas era o que ela pensava. Isso. Pro marido, ele não tava nem aí, pra ele tava muito bom. Porque ele continuava, entendeu? Sim. Mas pra ela era limitante. E aí quando esse bloqueio acontecia, ela começava a sentir dor, ela não tava ali mais à vontade. Pra ela acabou o libido, acabou o tesão, né? Então, existem aí fatores que nós precisamos tomar muito cuidado e ajudar essa mulher. Depois que ela emagreceu, fez essa cirurgia plástica, hoje ela tá mega feliz. Muito feliz. Ai, e ela que fala massa, que que ela tem relação sexual com o marido dela todos os dias. Foi algo coisa massa, linda. Isso é lindo de escutar, gente. Eu falo, você é fora da casinha, porque ela tem que transar todo dia. Isso é incrível. Porque mudou a percepção dela, na cabeça dela. Claro que ela, mudou hoje ali. Ela tá linda, maravilhosa. Isso. Aquilo que a incomodava saiu. Isso. E isso estimulou muito ela para construir mais ainda o corpo dela. Hoje ela se cuida muito. Ela sempre está em consulta médica comigo para nós mantermos esse corpo. Porque a gente sabe que cirurgia plástica não é o que vai manter aquilo ali. Ela pode muito bem engordar novamente, né? E engorda de novo porque os hábitos não mudam, os hábitos continuam os hábitos de antes. E exatamente. E ela cada vez quer estar mais linda, mais... o estilo de vida dela, para ela hoje é motivador. É algo que ela levou para a vida. E eu tenho várias pacientes assim, é muito lindo de ver. Eu sou apaixonada por elas e estou ali vibrando com elas. É muito gostoso. Isso é muito bonito de ver. Pra você ver como a sexualidade aí, nela, o desejo sexual dela melhorou por causa de uma mudança estética, de como ela se via. E ela se sentia menos atraente, né? Menos desejada pelo marido, ela se via, né? Naquele momento. Então ela melhorou isso na vida dela e mudou para vocês entenderem que não é só hormônio. Outro fator também que eu vejo muito, que são pessoas que se escondem atrás do corpo. Sim. Né? Então a gente tem aí pacientes internadas para baixar peso, isso na parte prática de nutrologia,
onde uma professora traz uma história de uma paciente em São Paulo que ela ficou 1 ano e meio internada para tentar emagrecer. Ela era uma super obesa, né? Então mais de quase 300 quilos. E ela usava a obesidade como um escudo, porque ela foi abusada quando criança. Então, ela enxergava que se eu ficar bem obesa, ninguém vai me desejar. Pra você ver, né? Então, foi super complexo esse caso, porque a psicologia, a sexologia teve que entrar aí junto com a nutrologia para nós não, porque essa paciente não foi minha, foi um relato de caso da minha professora, onde mostra que, às vezes, a obesidade não é apenas uma doença ali de alteração, de excesso de alimentos por desajustes metabólicos, né? Sim. Então, envolvia aí, ela usava como um amuleto, né? Como um escudo. Eu vou ficar assim, obesa, porque assim ninguém chega em mim, porque ela era realmente uma super obesa, né? Que interessante isso daí. Muito interessante esse caso. Como muito interessante. O aspecto psicológico dela da infância afetou a forma dela se ver também. Mas ela usou isso como escudo. Muito interessante. Ela usou como escudo. Muito interessante. Muito interessante. Para finalizar aqui com esse nosso papo, que tem um papo super massa, mas diga aí, se alguém chega assim pra você, olha, doutora, eu vim aqui porque, além de emagrecer, eu quero ficar super turbinado, eu quero, existe isso, de ter alguma coisa, sei lá, da nutrologia aqui que aumente a potência sexual, em si, uma medicação assim, vai usar e atira e queda. Na parte de sexo, de libido, você está falando? Vamos lá. Primeiramente, quando nós vamos avaliar essa paciente, nós avaliamos aí todo esse estilo de vida, nós avaliamos se ela tem aí alguma doença pré-existente, onde nós vamos trabalhar primeiro isso. Então, a pessoa tem que estar saudável para isso. É lógico que se nós conseguimos conciliar tudo isso, é muito melhor. O que eu utilizo aí, se essas queixas não estiverem num equilíbrio hormonal também dessa paciente, se for uma paciente aí no climatério, onde envolve pré-menopausa e menopausa, que nós vamos aí realizar essa reposição hormonal fisiológica. Eu não trabalho com estética, né? Então, essa mulher precisa conquistar realmente de forma fisiológica essa estética a mais que ela busca, né? Então, tudo que eu, como médica, posso prescrever, eu vou prescrever. Nada suprafisiológico e nenhuma substância aí do mercado negro eu não utilizo. Mas nós sabemos que existem aí alguns suplementos que nós podemos formular, que isso também pode estar melhorando esse libido. Mas nós sabemos que, na grande maioria das vezes, quando nós conseguimos melhorar essa estética dessa paciente, melhorar esse estilo de vida dessa paciente, automaticamente esse libido melhora. Então eu não preciso usar fórmulas mágicas, eu não preciso aí utilizar dosagens suprafisiológicas para essa mulher conseguir uma performance sexual, porque é algo que nós já estamos batendo, né, nessa tecla e mostrando, tanto eu quanto você, que desejo sexual na mulher não é apenas suplemento, não é apenas reposição hormonal, e envolve muito aí como ela enxerga o sexo, como ela foi criada, qual a visão desde criança, né? Então, assim, aquela mulher que foi muito reprimida ali pelos pais, dizendo que sexo era coisa de mulheres da vida, que tinha que sentar ali de perninha fechada para não mostrar para ninguém, que não poderia ter um contato ali legal com meninos porque já pensa em sexo, né? Então, todas essas limitações que nós trazemos no subconsciente, ou que foi abusada, e esse abuso não precisa ser somente sexual, mas de contato, que ela se sentiu ali, se sentiu abusada, né? Sim, mas sem ato, tudo isso interfere. Ou às vezes mesmo casada, o homem que não demonstra pra mulher ali um carinho, uma intimidade. Não dá um bom dia, não dizem eu te amo, só vem ficar reclamando da comida que tá ruim. E à noite chega de noite. Tem que estar com as pernas abertas, né? Pronta ali, e tem que estar lubrificada. E tem que estar gostando. E tem que estar gemendo.
e tem que estar bom, né? Então, gente, é um sinergismo também na vida sexual, com todo essa melhora de estilo de vida. E é lógico que sempre tem ali algum suplemento que pode dar. O que é esse estímulo que nós falamos, né? O homem pode usar a tadalafila, né? Que vai ali aumentar esse fluxo sanguíneo. Na mulher, nós também podemos utilizar algumas coisas ali que podem aumentar, mas a mulher sofre um impacto muito maior do que o homem. Existem também, algo que eu acho interessante falar aqui, alguns medicamentos que interferem no libido. Ah, isso aí com certeza. Né? Então aí nós temos hoje mulheres que se automedicam e usam aí medicamentos para dor crônica, como por exemplo pregabalina, né? Que é uma medicação que diminui a libido. Muitas mulheres aí usando ansiolíticos, então antidepressivos, também são medicamentos que diminuem o libido. Então nós precisamos aí olhar com muito carinho, né? Cada detalhe dessa história clínica que a mulher nos traz para nós entendermos melhor o que é que está acontecendo anticoncepcional via oral, anticoncepcional aí também o Implanon, né? Tem alguns anticoncepcionais aí, contraceptivos, na verdade, que também podem estar interferindo nesse libido da mulher. Então são tantas coisas, né, Arielle? Tantas coisas da mente, além das medicações, de tudo que a gente está falando aqui, dos hábitos de vida, do sono regulado. Porque você não dorme bem. A primeira coisa que você quer é dormir, descansar, se você está sobrecarregada, né? Como eu falei no podcast da coleguinha, que eu também fui convidada para o podcast dela na entrevista. Quero que todos assistam. Da minha paciente que eu atendi, que ela queria um remédio para melhorar a libido, mas quando a gente vai fazer o questionário sexual, que a gente chama assim, né, de como tá a vida dela, o questionário sexual nada mais é do que perguntar o que é que ela faz durante o dia. Então, a gente veio trabalhar fora, cuidava dos filhos em casa, era uma paciente sobrecarregada, que ainda quando arrumava comida, menino, para dar banho, não sei o quê, quando chegava de noite na cama, ainda tinha aqui como obrigação. Então, são vários fatores. Vários fatores. E a alimentação, hábitos de vida, né? A gente está falando dos micronutrientes. Tudo interfere no bom funcionamento do organismo. Porque às vezes essa mulher pode estar aí, ela tem um fluxo menstrual intenso, uma ferritina baixa, então isso já gera aí um cansaço, né? Não precisa ser só uma baixa de testosterona. Às vezes ela tá com uma anemia aí severa, né? Com se você for olhar ali exames laboratoriais, lá no exame, coloca que ferritina é normal de 10 a 200. Gente, é uma discrepância de valores que não faz sentido, né? Então, os valores de referência do laboratório são em cima de pessoas doentes. Eles pegam uma média ali e colocam. Então, nós sabemos que 10 é uma anemia. Essa paciente aí tem queda de cabelo, tem baixa libido, a tireoide não funciona direito, tem dificuldade em perder peso, né? Isso. Então são vários fatores aí que interferem na libido. Então tem vários fatores aí que interferem na energia dessa mulher. Então uma mulher aí com uma anemia, um exemplo que eu dei é a ferritina, né? Mas outros micronutrientes que podem causar também essa fadiga, e ela realmente está cansada, exausta, não só psicologicamente, talvez pela rotina dela aí de cuidar de filho, cuidar de casa, trabalhar fora e chegar em casa e ter que ainda ali comparecer com o marido, mas talvez uma falta aí de micronutrientes que leva uma fadiga, que leva a um cansaço, e ela realmente não vai estar disposta ali a ter um ato sexual. Porque isso eu também vejo, as mulheres durante o dia elas estão lembrando ali do marido, elas estão com vontade, mas chega à noite, elas estão tão cansadas que elas não conseguem ter relação sexual. Então, às vezes sim, é uma baixa de hormônio, às vezes sim é uma baixa de nutrientes, e às vezes também essa rotina cansativa leva a tudo isso. E também que vem aí o seu lado, que é ser tratada mal o dia inteiro pelo marido, acorda, nem dá bom dia, exige coisas, trata essa mulher como se fosse a mãe dele.
e ninguém transa com a mãe nem com o pai, né? Que eu falei nos bastidores. A gente não tem tesão pelo pai e pela mãe. Então, se você se sente assim, inibido, coagido, tem que obedecer, né? Como essa relação, né, parental, não vai ter um limite também. Então, são várias coisas que interferem na tal da nossa sexualidade, Aline. Muito obrigada, viu, por você ter vindo. Amei tudo aqui. Já vou botar tudo em prática, hein? Vocês também, ó. Fala aí das suas redes sociais para todo mundo lhe seguir. Eu quero agradecer, eu acho que é enriquecedor essa conversa, porque mostra para nós mulheres que às vezes a culpa não é nossa, porque nós acabamos às vezes assumindo uma culpa que não é nossa, né? Existem vários fatores aí que podem estar interferindo na sua libido e você precisa dar o primeiro passo, qual é? Buscar ajuda. Então, eu posso ajudar, a Arielle pode ajudar, nós duas juntos muito mais. Então, essa conversa com o seu médico, né, colocar questionamentos e ele vai ver o que é necessário para você. Se ali só com uma consulta com a nutróloga a gente consegue, talvez seja apenas carências hormonais, nutricionais para nós estarmos ajudando, ou quando eu em consulta vejo a necessidade com a nossa sexóloga Arielle, para estar aí complementando tudo isso, e a mesma coisa a Arielle, né, encaminha para mim quando ela acha que é necessário aí talvez perder peso, melhorar estilo de vida, para estar potencializando todo o tratamento dela. Então, nós usamos o sinergismo tanto na multidisciplinar, né? Então, com a ginecologia, comigo, na nutrologia, também tem as fisioterapeutas que podem aí também estar ajudando essa questão íntima, na melhora da estética, eu tô falando o que nós oferecemos aqui no Instituto, sim, né? Sim. Com a cirurgia plástica, com o Marcos, com a nossa biomédica também, melhorando aí parte estética, porque a mulher, quando ela se sente mais bonita, que ela se sente mais atraente, isso também melhora a libido, né? Isso. Então, estou aqui nas minhas redes sociais, doutora Aline Jardim, nas redes sociais do Instituto, @Instituto da Plástica Feira, e também no meu podcast Café e Saúde, que eu tive hoje também, que hoje nós fizemos uma casadinha, a Arielle falando muito sobre sexualidade, falando sobre estética íntima, que também é uma especialidade dela e vai englobar e ajudar minhas pacientes. Para quem busca aí informação de qualidade, eu acho que vale muito a pena assistir essa casadinha, tanto no podcast da Arielle Intimamente, quanto no meu Café e Saúde, para sempre trazer informações de qualidade para vocês. Obrigada, Arielle. Não, o seu podcast Café e Saúde tá massa, viu? A entrevista de Marcos, que é o nosso coleguinha cirurgião plástico, muito boa. Vocês têm que assistir. Ele também vai ser o nosso próximo convidado. Ó, spoiler! Ai. Obrigada por nos assistir até aqui e até a próxima.